capítulo 11 de 2 Coríntios. Leia comigo aí o versículo 3. Olha o que Paulo diz. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua o quê? Astúcia, sua lábia, sua artimanha, né? Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Assim seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meu Deus, abençoa a tua palavra, dirija tudo que vai ser falado aqui agora. Em nome de Jesus, repreende o espírito do sono incontrolável, do cansaço, da desatenção, que na hora da palavra tenta roubar o melhor da reunião, para assim impedir as pessoas de se libertarem de uma vez por todas. Então abençoa e dê forças e sabedoria para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém. Olha, minha gente, se tem um camarada que sabe trabalhar na cabeça do ser humano, chama-se Satanás. Se tem um ser astuto, asqueroso, nojento e que sabe como trabalhar na mente humana, é ele. Isso você vê desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. E eu quero falar para você que a segunda maior fraqueza do cristão são os seus pensamentos, a sua mente. A sua mente pode se tornar um grande inimigo seu, principalmente se a sua mente estiver presa ao passado. Então, a nossa mente, ela tem duas grandes portas de entrada, duas grandes portas de acesso. Uma delas é o que você vê e a outra delas é o que você ouve. Essas duas portas, elas são portas de entrada, de acesso para a sua alma. E é aonde o trabalho do diabo é muito bem sucedido, dentro e fora da igreja. O que você vê fica armazenado aonde? No seu cérebro, na sua mente, no seu consciente ou no seu subconsciente, mas fica armazenado. O que você ouve fica armazenado, não tem jeito. E você tem muito mais facilidade de guardar o que vê. Muito mais facilidade. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e olha que coisa forte. E eles fizeram uma pesquisa sobre os alunos americanos. E eles fizeram a seguinte pesquisa: desde que uma criança entra na pré-escola até ela se formar na faculdade, ela fica numa sala de aula 12 mil horas. 12 mil horas aprendendo, 12 mil horas vendo e ouvindo, e isso vai determinar o futuro dela, porque tem aluno que aprende, tem aluno que não aprende, tem aluno que é mais atencioso, tem que é menos atencioso. Então, muito bem, 12 mil horas. Eles fizeram a mesma pesquisa com as mesmas pessoas, desde a pré-escola até se formar na faculdade, quantas horas elas passam na frente de uma televisão? 18 mil horas. 18 mil horas. Você sabe o que é isso? 12 mil horas aprendendo, mais 18 mil horas na frente de uma televisão. E a televisão, ela só trabalha com o que você vê e com o que você ouve. Se você pesar numa balança o que se vê numa televisão, quantos por cento dá para aproveitar? De 100% do que você vê, das informações que chegam até os seus olhos e dos seus olhos para o seu cérebro, das informações que chegam até os seus ouvidos e do ouvido para o cérebro, de 100%, quanto daquilo presta e quanto não presta? Quanto daquilo é um alimento saudável e quanto daquilo é lixo, como dizia Salomão em Provérbios capítulo 15, versículo 14, que só um tolo se alimenta de lixo. Só um tolo se alimenta de lixo. E os nossos alimentos, não esqueça, estão no que a gente vê e no que a gente ouve. Você vai ver que a maioria do que você vê não soma nada na sua vida. Não estou falando que agora você vai jogar a televisão fora e vai quebrar. Não é isso. Mas vai começar a selecionar mais o que passa pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Então, essas duas portas de entrada, elas são muito fortes. Não sei se vocês lembram, foi notícia em todos os jornais, um garoto que entrou na sala de aula armado, com a pistola do pai, matou não sei quantos colegas de classe, e depois foram ver o histórico do garoto. O garoto era um excelente aluno, um excelente filho, um garoto comportado, educado, calmo. Aí entrevistaram ele e perguntaram: rapaz, por que você fez isso? Ele disse assim:
Porque eu faço isso todo dia em casa, em frente ao videogame. Ele passava horas e horas à frente do videogame, com jogos de violência, e aquilo foi ficando aonde? Armazenado. Olha a porta de entrada, foi armazenando. Derramar sangue para ele foi se tornando uma coisa comum. Matar um inimigo foi se tornando uma coisa comum. Chegou uma hora que ele já não sabia discernir o que é realidade e o que é jogo. Olha a desgraça. Então o diabo trabalha forte com esses dois argumentos: o que você vê e o que você ouve. Eu estava relendo a Bíblia, começando de Gênesis, obviamente, e no capítulo 3, quando fala da serpente, já que nós lemos aí em Coríntios algo sobre isso, preste atenção num detalhe que eu ainda não tinha prestado. Posso ler rapidinho para vocês? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus todo dia no final da tarde ia passear no jardim para ver como que estava o homem. Naquele dia Deus vai passear, está lá Adão e Eva vendo, e rapidinho se esconderam atrás de uma árvore. Pô, os olhos de Deus tudo vê. Aí diz assim: chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Ali imediatamente Deus falou assim: Adão e Eva ouviram aquilo que não deveriam ouvir. Alguém falou algo e eles deixaram o quê? Entrar, porque até então, no outro dia, naquela mesma hora, na virada do dia, Jesus já tinha passado no jardim e Adão e Eva estavam nus do mesmo jeito. E nunca se importaram com aquilo. Por que 24 horas depois eles enxergaram que estavam nus e foram se esconder? Porque o diabo trouxe uma proposta. Uma proposta que começou com os ouvidos e terminou com os olhos. A palavra, olha, Deus te falou isso, Eva, mas eu estou te falando isso. Ele disse que a fruta não é boa, mas eu estou dizendo que a fruta é boa. Dá uma olhadinha para ela. Quando os olhos viram, começou por onde? Pelos ouvidos e terminou nos olhos. Ela viu que a fruta era boa, atraente, e ali começou a desgraça. Foram expulsos do jardim do Éden. Então você vê que ele trabalha com essas duas portas de entrada. Deus viu que a queda do homem, a partir daquele momento, a vida toda, o diabo descobriu o maior ponto fraco da humanidade, logo dos primeiros cidadãos da terra. Ele viu uma grande fraqueza: o que o homem ouve e o que o homem vê, imediatamente vai para o cérebro. Eu já sei como eu vou trabalhar a vida toda, enquanto tiver vida nessa terra, é assim que eu vou trabalhar. E não é assim que ele vem trabalhando, gente. O seu futuro será melhor que o seu passado. Quem é que te diz isso? Quem é que te diz isso? A palavra de Deus, é a palavra de Deus. Diz que os seus melhores dias estão por vir, não é o que a Bíblia diz? Que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Que o choro que de ontem à noite vai fazer da sua manhã uma manhã de alegria e de vitória. É Ele que te diz que o seu futuro vai ser melhor que o seu passado. Não sou eu, não é a igreja, é Deus que disse. E eu pergunto: quem é que diz para você que você não pode? Quem é que diz para você que você é feio? Quem é que diz para você que você é baixo, que você é alto, que você é gordo, que você é magro, que você é branco, que você é negro, que você está muito velho, que você está muito novo, que não tem mais espaço para você? Quem é que falou isso? Alguém falou. Você não tinha enxergado isso até alguém te falar. Você não tinha enxergado um defeito seu até alguém apontá-lo. É verdade ou é mentira? Quem é que falou para você que não tem mais perdão para você, que Deus não te quer mais, que o Espírito Santo não vai mais habitar em você? Quem é que te falou isso? Certamente não foi Deus e nem a Bíblia. Alguém falou isso, alguém soprou, e isso acabou entrando de tal maneira que hoje a sua mente está trabalhando contra você mesmo. Está amarrado em nome de Deus, mas é o que vem acontecendo dentro da igreja, inclusive. Dentro da igreja. Quer um exemplo? Quando Davi foi ser consagrado rei, Davi nem estava na lista de consagração, coitado. Davi estava lá com as ovelhas do pai, não estava lá com as ovelhas? Quando mandaram o recado para Jessé: olha, Jessé,
O profeta vai aí na sua casa, prepara os seus filhos, coloca a melhor roupa neles, ensina eles a ter postura, porque quando o profeta chegar aí, ele vai ungir um rei. Ele chamou todos os filhos, menos Davi. Como que se ele dissesse assim: olha, você não é igual aos seus irmãos, você é inferior a eles, você é menos do que eles, você não tem a capacidade que seus irmãos têm, você nunca segurou uma espada na mão, você não sabe o que é ser um guerreiro, você não tem condições de ser um rei. E eu imagino Samuel chegando e todos os irmãos em posição de sentido, com a melhor roupa, tudo enfileiradinho. E Samuel chega até um, certamente é Eliabe, e Deus diz: não é. Não, então é Jonadab. Não, não é. Não, então é fulano, Beltrano. Não é nenhum deles. Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como homem. O homem olha o lado de fora, eu olho o lado de dentro. Jessé, vem cá, tem alguma coisa estranha, rapaz. Você não tem nenhum outro filho? Tenho o Davi, mas coitado, é uma criança, está lá no meio das ovelhas. Manda ele vir aqui. A vida toda, talvez, Davi foi visto como o inferior, como o menor, como que não conseguia, que não tinha condições. Então, independente do que falaram ou deixaram de falar a seu respeito, o que disseram ou deixaram de dizer a seu respeito, não faz diferença. Você pode ver que as pessoas têm a tendência de falar para você o que você não pode fazer, e o que você não consegue fazer, e o que você não tem condições de fazer. É verdade ou é mentira? Mas não interessa o que elas disseram. Sabe por quê? Porque Deus fez a promessa para você, não fez para elas. Então, independente do que elas falaram ou deixaram de falar, a promessa é sua, meu caro. Se exploda o mundo inteiro e a promessa continua dentro de você. Então a sua mente é como um computador. Você pode ter o melhor computador do mundo, mas se você colocar um programa errado nele, não vai rodar. Você pode ter um computador mega, entrou um vírus nele, ele vai ficar lento, vai ficar moroso, vai começar a dar problema. A sua mente é um computador que vai armazenando um monte de coisa, e toda vez que entram vírusinhos nessa cabeça, você vai ficando lento, a sua fé vai ficando lenta, sua reação vai ficando lenta, enfim, até a sua conduta diante de Deus vai ficando lenta, seu poder de reação diante dos problemas vai ficando lento, está travado. Então a pessoa tem que fazer uma faxina, não adianta, ela tem que jogar fora, deletar tudo que não presta, para que o Espírito Santo consiga escrever uma nova história. O camarada foi considerado, posso falar aqui? Mongoloide. Sabe o que é mongoloide? Vou rasgar mais verbo. Retardado. Foi considerado retardado por causa da dificuldade de aprender. As crianças todas já estavam no ginásio, ele estava na primeira série ainda, não conseguia aprender a ler, não conseguia escrever. Os professores deram o laudo: olha, ele é retardado mental. Não dá, ele tem que ir para um colégio especial. A vida toda ele ouviu isso: ele é um retardado, ele não vai sair do lugar, ele não tem capacidade, nunca vai ser ninguém. Mas toda vez que isso entrava por um ouvido e saía pelo outro. O meu futuro será melhor que o meu passado. O meu futuro será melhor que o meu passado. Hoje o camarada é governador. E aí? E o retardado ficou onde? E o mongoloide ficou onde? Ficou para trás. E os outros que criticaram, hoje, meu caro, tem que tirar o chapéu para o mongoloide. E se ele tivesse colocado isso dentro de si, como a maioria das pessoas dentro da igreja, diante da primeira palavra negativa, ela trava, porque aquela palavra foi tão forte que travou ela. Olha, você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo outro. Mas quando ela fala para si mesma: eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece, o meu Deus é maior que tudo isso, o meu futuro será melhor do que o meu presente, eu vou fazer a diferença, eu vou ser cheio do Espírito Santo, não importa se onde eu cair, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Acusador, em nome de Jesus, você não tem domínio sobre a minha mente. Então neste momento você está recusando o que ele está trazendo diante dos seus ouvidos e diante dos seus olhos. Ele não pode mais tocar em você. Eu estava vendo que tinha alguma coisa estranha aqui, rapaz. Pô, tá amarrado. Pronto. Então não deixe esse tinhoso maligno usar a mesma artimanha que usou lá no Éden para te derrubar. Imagine a cara do pai de Davi quando Samuel falou: é ele.
é Ele. Não interessa se você diz que Ele não é igual aos irmãos, se Ele é inferior aos irmãos, é Ele que Deus mandou escolher. A promessa é para Ele. O que você pensa, ô Gessé, deixa de pensar, não faz diferença. A promessa veio para Ele. A promessa veio para você. Então ou agarre ela ou jogue ela fora. Se você agarrar, você vai arrebentar em nome de Jesus. Então se a sua mente estava sendo a sua fraqueza, chegou a hora de você pegar essa fraqueza, mandar para o quinto dos infernos e falar assim: Jesus, a minha mente está aberta para receber a tua palavra, a tua promessa, a tua instrução, a inspiração do Espírito Santo, e eu sei que eu vou fazer a diferença em nome de Jesus. Não interessa há quanto tempo você tem de igreja, se você é antigo de casa ou se você está chegando aqui pela primeira vez. Se você abrir a sua mente para Jesus, Ele vai entrar, vai encher seu pensamento de coisas boas. Você vai ter a mente de Cristo, vai sair daqui com o capacete da salvação, e em nome de Jesus, nada mais vai te diminuir ou te derrubar. Amém? Então você aprendeu a proteger o coração, que é o seu sentimento, semana passada. Aprendeu a proteger seus pensamentos, para que o mal não venha te derrubar com ele. Já era. Essas duas fraquezas são as que mais derrubam as pessoas dentro da igreja. Para encerrar, não quero me estender muito. O diabo coloca uma ideia fixa na cabeça da pessoa. E ele fica trabalhando nessa ideia fixa. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Ele coloca aquela ideia fixa. Fixa. E se a pessoa não souber repreender isso, ele vai cada dia fazer essa ideia ficar o quê? Maior e mais forte. Maior e mais forte. Certa ocasião eu atendi um garoto que ele me dizia assim, eu até chamei ele para conversar, para ver se ele havia sido batizado com o Espírito Santo. Ele já era antigo de igreja, e ele queria servir a Deus, queria ser obreiro, e a condição básica é ser batizado com o Espírito Santo. E como era um garoto que sempre estava na igreja, você vê, o garoto sempre está na igreja, direitinho, né? Poxa, por que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Então você pensa duas coisas, ou ele dentro da igreja é uma coisa, e lá fora é outra, ou existe alguma dúvida que está impedindo o Espírito Santo de chegar. E quando eu chamei ele, ele me falou assim: toda vez que eu vou buscar o Espírito Santo, uma voz diz para mim assim: você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem mais jeito. Mas uma voz sem fundamento, porque nem ele sabia o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, e nem se lembrava de ter cometido nada assim extraordinário contra o Espírito de Deus. Mas a voz foi sendo reforçada dia após dia. Na primeira busca do Espírito Santo, que ele começou a adorar a Deus, veio a vozinha: olha, você não é digno do Espírito Santo, você blasfemou contra ele. E ele não soube dizer não para essa voz, e a voz entrou, e ele, opa. No outro dia ele ia buscar o Espírito Santo, não sentia a presença de Deus, saía da igreja do mesmo jeito. Então o mal foi reforçando essa ideia de tal maneira que o garoto estava dentro da igreja, coitado, com a cabeça desse tamanho, a ponto de sair da presença de Deus, porque para ele não tinha mais jeito. Uma pequena dúvida que naquele dia foi arrancada, e hoje ele é obreiro da igreja. Então não deixe esse maligno atuar na sua cabeça, na sua mente. Sempre as pessoas vão falar do que você não pode, e Jesus sempre vai falar do que você pode. Sempre. Feche essas duas portas. Filtre mais o que você ouve, filtre mais o que você vê. Se não vale a pena ver, então não veja. Para que perder tempo? Amém, gente? Para que perder tempo? Muito cuidado. Essas duas portas de entrada tem que estar aberta para Jesus. Seus ouvidos têm que estar abertos para a voz de Deus, os ouvidos da alma, os ouvidos físicos para a palavra de Deus. Seus olhos têm que estar atentos a tudo que acontece ao seu derredor, vigiando, para que ele que está ao derredor não tenha como tocar nessas fraquezas, coração e mente. Amém? Eu queria que você que traz consigo algum tipo de dúvida, de medo, algo que está dentro de você, e que você sabe que isso está impedindo o Espírito Santo de chegar, isso está impedindo você de crescer espiritualmente, você quer se libertar deste pensamento, deste peso, venha até o altar, por favor. Deus abençoe a sua atitude. Antes de buscar o Espírito Santo, você vai pedir a Deus que primeiro manifeste o poder dele para arrancar esses maus pensamentos, essas dúvidas, estes medos, talvez até traumas do passado e complexos que vêm diminuindo você diante das pessoas, dizendo que você não pode, que você não é digno.
Você é filho de Deus, meu amigo. Você tem sangue real. Amém? Você é herdeiro de Deus. Em nome de Jesus. Fale com Deus, peça para Ele. Em nome de Jesus. Não tenha medo nem vergonha. Por favor, fale: meu Deus, eu recuso esses pensamentos, essa semente maligna que foi lançada na minha mente. Eu jogo fora isso, meu Pai. Eu sou filho de um Deus vivo. Eu quero abrir a minha mente para receber a influência do Espírito Santo. Diga: meu Deus, eu jogo fora esses pensamentos que vêm me diminuindo, que vêm me jogando para baixo. Esses pensamentos que dizem que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou até o fim, que eu não tenho mais perdão. Meu Deus, eu não aceito, eu rejeito, eu renuncio tudo isso agora, meu Pai. Eu rejeito esses pensamentos, eu renuncio, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, vem agora e faz uma limpeza, meu Senhor, nesta mente. Faz uma limpeza nestes pensamentos, ó poderoso de Israel. Faz uma limpeza, porque o futuro desta pessoa vai ser melhor do que o passado dela. Eu não tenho dúvidas disso, porque ela está aqui hoje e ela veio ouvir a tua voz, meu Pai. Ela veio ouvir a tua voz, meu Senhor. Ela veio ouvir a tua voz. Fale com Deus enquanto Ele toca a canção. Não precisa nem cantar. Fale com Deus enquanto Ele vai tocando, por favor. Tantos sonhos que um dia planejei e não pude realizar, pois a direção errada eu tomei. Quando ouvi sua voz, meu coração me enganei. Quantas lutas e problemas enfrentei, mas não tive forças para superar. Descobri que era a fonte da emoção, que não foi preparado para lutar, mas simplesmente para sentir. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente e espiritual, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei.